Olá pessoal, meu nome é Daniel, sou de Porto Alegre e tenho 30 anos. E eu sou Maíra, sou do Rio de Janeiro, hoje moro em Porto Alegre e tenho 32. Nós somos casados já há 3 anos, nós casamos em 2017. Quase 4 anos. Quase 4. E a gente queria contar pra vocês os desafios de um relacionamento à distância. Mas antes a gente gostaria de contar a nossa história, de como a gente conheceu o Senhor. Eu tava na faculdade, no meio da faculdade de biologia, e muitos já haviam pregado pra mim, deram uma Bíblia, li a Bíblia toda, e aí comecei a crer, e aí vieram, pregaram pra mim, e eu me converti, meus olhos foram abertos, eu tinha 23 anos. A minha história também é um pouco parecida. Eu conheci o Senhor na faculdade, eu fazia engenharia metalúrgica na URGS, e no meu primeiro semestre muita gente me cercou, pregou o evangelho pra mim, e no finalzinho do meu primeiro semestre eu tive um encontro com Deus e a minha vida ali mudou por completo. E desde então a gente seguiu conhecendo cada dia mais Jesus e descobrindo que Jesus é suficiente pra gente. E quando eu menos esperava, conheci o Dani num retiro no Rio de Janeiro. E não estava buscando isso, mas estava aberta para o Senhor, para o que Ele queria fazer na minha vida. E aí nos conhecemos, começamos a conversar, sendo cuidados pelos discipuladores de perto. E fomos se conhecendo por mensagem, porque eu estava no Rio e ele em Porto Alegre. Até que resolvemos fazer começar a orar um pelo outro para saber se vinha do Senhor, né? Se era Ele quem o Senhor tinha para mim e eu que o Senhor tinha para Ele. E isso levou alguns 6 meses por aí, né? Orando. Um pouco menos, 4 meses. Uhum. E aí o Senhor foi trazendo confirmação, eu vim para Porto Alegre, a gente ficou, cada mês um ia, outro vinha. E pra gente se conhecer mais pessoalmente, que a gente conversava muito pelo telefone, mas não é a mesma coisa que você conhecer pessoalmente a pessoa, né? E pra mim foi muito novo, porque foi uma experiência muito nova, que eu nunca tinha viajado. Eu fui em 2015, eu já tinha 7 anos de fé naquela época. Eu fui acompanhar um amigo, um irmão que tinha me pedido para eu ir com ele num retiro que ia ter lá no Rio, e eu nunca tinha viajado. Eu pensei, cara, o que eu vou fazer lá? Eu não quero ir, mas por amor ao meu amigo eu fui. E eu tava orando por uma esposa, queria casar, mas eu não fui com esse intuito lá pro retiro, mas estava aberto a conhecer, fazer novas amizades e tal. E quando eu cheguei lá, foi muito legal, porque foi um retiro de jovens de tudo que era localidade. Tinha gente de São Paulo, tinha gente da Bahia, tinha gente de Porto Alegre, e foi muito legal. Inclusive foi um encontro de unidade de várias congregações dentro do Rio de Janeiro, e aquela galera jovem, nova, quase ninguém se conhecia e tal, e foi muito divertido. E lá eu conheci a Maíra, que é a minha esposa, ela é a Maíra, e já, na verdade eu já conhecia ela de alguns amigos meus, um dos meus principais amigos conhecia ela bem. Inclusive a esposa de um grande amigo meu foi que pregou para ela na faculdade, e eu sabia que ela era uma guria séria, firme, que já tinha viajado pro Níger. Eu achava aquilo fantástico, que ela já tinha conhecido uma missão e tal. Eu sabia que ela era firme e eu queria conhecer, e aí, como é que tá, qual é teu nome e tal. Mas foi uma amizade normal. Até que eu me lembro que eu tava eu, uma galera da Bahia, que a gente tava turistando junto com o pessoal do Rio, depois do retiro lá no Rio. Então a gente foi para alguns lugares turísticos, e um dos lugares que a gente foi pra Lapa. E lá, quem é de fora, assim, acha aquilo lá tudo lindo, porque lá tem muitos prédios, lá é perto do centro histórico, e é muito legal. Só que é um lugar muito sujo, né? Pra quem é do Rio sabe, é um lugar onde a boemia do Rio fica lá. Mas a gente tava batendo foto, tinha como é que é
aquela coisa branca lá onde passa... Os arcos da Lapa. Os arcos da Lapa lá, a gente tava batendo foto com aquela galera, bem feliz, assim. E no meio daquela festa toda, aparece um mendigo, um homem de rua no meio da gente, assim. Ele surge, assim, do nada. E eu me lembro que o Espírito Santo me tocou meu coração, assim, de ir diante dele. E eu não sei o que aconteceu, mas algo tocou a vida do cara e ele pediu um abraço. E eu tava tranquilo, assim, eu sei que no Rio tem muito aquela questão da malandragem, né? Mas eu fui bem tranquilo e fui dar um abraço no cara e dei um abraço, mas foi um abraço de Jesus, né? E eu me lembro que ele ficou tocado, assim, e eu me lembro que eu olhei e bem pra minha esquerda, assim, tava a Maíra. E eu vi que o olhar dela se quebrantou, assim, e ela trêmula, assim, queria só estender a mão pro cara pra manifestar algum carinho, um amor, mostrar o amor de Deus pro cara. E aquilo, assim, me despertou, assim, essa guria é de Deus. E eu comecei a me aproximar dela. Comecei até no ônibus que a gente tava andando no centro com todo mundo e tal. E nas comunhões. E aí que começou os desafios à distância. A gente começou, a gente se comprometeu, eu tinha 4 anos de convertida e o Dani tinha 8, né? Isso. E eu já vinha para Porto Alegre nos retiros de jovens, mas nunca tinha visto ele, nunca tinha conversado com ele. Já fazia uns 3 anos que eu vinha seguido, mas nunca tinha reparado nele. E quando ele foi lá no Rio, que daí é que a gente se conheceu mesmo, né? Eu vejo que isso é o Senhor fazendo as coisas no tempo dele, né? E aquele versículo que diz pra gente não despertar o amor antes que ele o queira, né? É isso? Isso. Eu vejo que foi isso que aconteceu, né? O Senhor, assim, ó, Jesus era suficiente pra mim e pra ele. E quando o Senhor quis, ele que fez tudo acontecer, abriu os olhos e trouxe ele lá do último estado, aqui no caso, o último estado do Brasil, lá pro Rio de Janeiro. E eu nunca pensei que eu ia vir morar no último estado do Brasil, num lugar que faz um frio, que é diferente do Rio. Mas eu sempre tive um coração disposto pro Senhor, sei que a minha vida é do Senhor e sempre quis que ele fizesse a vontade dele, o que ele queria. E esse é o segredo, assim, porque pode até perguntar, puxa, mas mal se conheciam, mal se viram, e como é que deram esse passo, né? A distância, assim, de se relacionar, a distância, de noivar, a distância. A gente, na verdade, assim, né? Eu torrava todo o meu dinheiro do meu estágio praticamente em passagem, que a gente se via uma vez por mês. Então, uma vez por mês ela vinha pra cá e uma vez por mês eu ia pra lá. Mas como é que a gente descobriu, né? Não, era uma vez, um mês eu vinha, outro mês você ia. Mas como é que a gente descobriu? Olha, eu não tinha plena certeza absoluta que a Má era minha esposa. Mas eu confesso pra vocês que eu tinha uma paz, uma direção, que eu tinha a convicção, eu tinha a fé de que era para eu prosseguir, né? Então, a fé era uma certeza que eu tinha de que eu deveria seguir aquele passo. Não que era a certeza de que a Má era minha esposa, mas que eu tinha a paz de prosseguir. Eu comecei a mandar mensagem no WhatsApp para ela, eu comecei a me aproximar, mesmo que até eu não gostaria que fosse assim, mas acabou tendo que ser, porque muito do nosso relacionamento diário acabava sendo por WhatsApp, né? E até que eu me lembro que eu tinha colocado diante de Deus algumas confirmações. Eu tive que esperar uns 4 meses, assim, pra saber, assim, se era de Deus de eu perseverar, de eu continuar ou não. E o Senhor confirmou, usou um irmão que já conhecia a Má e me disse, cara, vai, é bênção, é legal, é uma menina muito legal, comprometida com Deus. E quando ele me falou aquilo me deu uma paz. E é como se eu não precisava mais forjar um sentimento ou forçar a barra. Foi uma coisa natural. Foi a paz que foi árbitro do meu coração, como diz a palavra. Isso é interessante porque
na multidão de conselheiros, a sabedoria, né? Diz o versículo. E foi o que aconteceu com a gente, né? Porque os nossos discipuladores, os irmãos próximos, a gente ia, né? Tudo na luz, né? A gente contando tudo pra eles e mostrando, colocando diante deles, e eles com paz, eles animando a gente a seguir em frente. Então isso foi colocando paz no nosso coração. E aí cada vez que eu vinha ou ele ia pra lá, a gente tava com alguém, ou com a família, ou com os irmãos da congregação. Seja Porto Alegre, seja Rio. E aí com isso a gente foi observando e vendo se havia paz nessas pessoas, né? E em cada passo o Senhor ia dando paz, né? Todos com paz aí. Então a gente também teve essa paz dessa maneira, né? A Bíblia diz, porque dele, por meio dele, sejam todas as coisas, né? A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E esse é o grande segredo. Não é o fato de a gente ter uma certeza, ou de que ela me amava demais, ou eu amava demais ela, ou que ela é super legal, ou eu ser super legal. Mas é porque um dia, lá atrás, a gente tomou uma decisão e a gente renova todos os dias essa decisão de viver para a glória de Deus, né? E a gente crê que assim Ele vai endireitar e vai nos guiar para um caminho que é perfeito, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, até mesmo que se a gente buscasse se conhecer e visse que não era de Deus, beleza, a gente ia, né, dar para trás, né, a gente ia retroceder na questão do relacionamento e a gente ia ser amigos, porque nós vivemos por um propósito maior, que é para a glória de Deus. E todo esse relacionamento foi assim, então a gente se via uma vez por mês, era aviões, eu ficava na casa de amigos, ela ficava na casa de amigas aqui em Porto Alegre, e ele tinha um calendário no trabalho, e aí todo mês ele ia marcando cada dia quantos dias faltavam para a gente se encontrar. Então era direto essa contagem regressiva, né? Cada vez a gente tinha mais saudade e queria logo estar mais junto, né? E foi o que era difícil se tornou divertido, porque a gente viajava uma vez por mês e a saudade era enorme também. E falar sobre o casamento, né? A gente... Foi uma função organizar casamento à distância é complicado mesmo, porque tu não consegue fazer as coisas presencialmente e às vezes eu não conhecia tanto do Rio quanto ela, assim. A gente casou no Rio. Porque como eu vinha morar em Porto Alegre, a gente decidiu casar no Rio, pra ficar justo. Mas antes de falar do casamento, deixa eu contar um pouquinho da parte do... Pode falar. Esqueci o que eu ia falar. Pode. E quanto ao casamento, assim, casamos e foi um choque, porque a Má mudou completamente o seu convívio, assim, a cidade, o clima, as pessoas, família. E tá, então fala. Que quando a gente tava só orando mesmo, né? Se a gente até antes de decidir se comprometer, tudo foi regado em oração, né? E logo no início, na verdade, o Senhor... eu perguntei pro Senhor, eu já tinha certo no meu coração que era com ele que eu ia casar. O Senhor me deu rápido essa confirmação. Para ele, o Senhor foi dando em passos. E eu fiquei aguardando, pacientemente. Mas a gente precisa esperar o Senhor confirmar com os dois, né? E o Senhor me falou que eu ia casar com ele e eu perguntei pro Senhor... Quem vai pra onde, né? Eu vou pra Porto Alegre ou ele vem pro Rio, Senhor? Aonde o Senhor quer que a gente fique, né? E ele me falou, você vai pra Porto Alegre. Ele falou isso muito claro. Então, assim, eu vir pra cá foi algo que eu não tinha dúvida, sabe? Eu sabia que o Senhor queria que eu viesse pra cá, então que ele ia me capacitar em tudo. Mesmo que eu deixasse toda a minha família, amigos, tudo lá no Rio, né? E todo esse novo convívio em que agora a gente se via todos os dias realmente foi um choque para nós, mas é um choque para qualquer casado,
Porque era o namoro, uma amizade que tem esse objetivo é diferente de quando tu vive no mesmo teto, tu vê os defeitos, tu tem que conviver. São dois pecadores que dizem sim, manias. A gente, com certeza tu vai ajustando. Só que, repito, o grande segredo é porque tanto ela quanto eu, a gente tinha um coração satisfeito em Deus. Então todas as coisas em Deus vai convergir para a glória dele. Amém. Então a paz, porque a paz se chama governo de Deus. Então por mais que fosse difícil, principalmente para amar, é como se ela fosse uma alface, onde ela transportou de um lugar para o outro, só que ela não tinha uma raiz forte naquele lugar. Então era fácil ela ir para qualquer outro lugar. E é assim a vida de um discípulo, de um verdadeiro cristão que se entrega verdadeiramente para o Senhor. Não importa para onde Ele vai nos levar, Ele está conosco. E o Senhor é o centro aqui do nosso casamento, e a gente é testemunha da misericórdia e do amor de Deus aqui em casa. Amém. E o Senhor sempre, como eu já vinha antes para cá nos retiros, não vinha com essa intenção de casar por aqui, mas o Senhor já me deu várias amizades. Então quando eu vim para cá eu já conhecia bastante gente, e isso fez ser menos difícil. Na verdade não foi difícil assim para mim, o mais difícil foi o frio. Mas a igreja aqui é uma bênção, sabe? Eu me senti muito acolhida, eu sou muito acolhida. A igreja é uma família, né? Então tem sido bem tranquilo viver aqui, e cada dia mais a gente se conhece e aprende como a gente é ruim. Eu sou ruim. E vai aprendendo, sendo edificada. Eu tenho sido tão edificada, crescendo com Jesus, com meu marido. E é assim, a gente vai crescendo com Jesus e com casamento, e só melhora. Amém. Espero que nossa história anime e edifique vocês. Que Deus abençoe. Um abração e um beijão a todos. Beijo.